81 anos de vida pública terminaram numa nota fria de poucas linhas, divulgada em pleno domingo de agosto. E antes que você pergunte o que isso tem a ver com o terremoto que sacudiu o Palácio do Planalto nos últimos dias, eu te garanto, tem tudo a ver, porque essa semana termina exatamente como começou uma crise, com gente saindo pela porta dos fundos. Vamos direto ao resultado, porque é ele que importa agora. Álvaro Dias, um dos nomes mais tradicionais da política paranaense, confirmou que não vai disputar mais nada. Nada de Senado, nada de reeleição, nada de última cartada. Não serei candidato, disse ele, com a voz de quem sabe que aquela pode ter sido a despedida definitiva de uma carreira de décadas. Em nota oficial, o ex-senador afirmou que as condições necessárias para a candidatura simplesmente não existiam e que nunca, em toda a sua trajetória, colocou o projeto pessoal acima de projeto coletivo. Ele está fora da corrida de 2026. Ponto final. E se você parar para pensar, tem algo dolorosamente humano nisso. A hora de admitir que o ciclo fechou, mesmo quando o coração ainda quer continuar. Quantos de nós já não tivemos que tomar uma decisão parecida, engolir o orgulho e dizer, chega, mesmo sabendo que ia decepcionar gente que a gente gosta? Mas essa não foi a única saída amarga da semana. E é aqui que a história fica realmente pesada, porque para entender por que o clima em Brasília virou de cabeça para baixo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tudo começou a desmoronar dentro do próprio gabinete presidencial. Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, era o homem de confiança de Lula, o chefe de gabinete que decidia quem entrava e quem não entrava na sala do presidente. Segundo a apuração de jornalistas como Carlos Andreasa, do Estadão e da Band News, e da colunista Maria Cristina Fernandes, do jornal Valor Econômico, foi justamente Marcola quem abriu a porta para o empresário Daniel Vorcaro. E o nome que aparece no meio disso tudo é o de Roberta Luxinger, apontada como lobista e amiga próxima do filho do presidente. A Polícia Federal identificou que ela chegou a pagar boletos em nome de Marcola, um empréstimo, dizem uns, uma operação suspeita demais para ser só isso, dizem outros, e o detalhe mais grave de todos, quando o sigilo de Roberta foi quebrado por autorização judicial, Marcola já sabia que suas próprias mensagens estavam ali na mira da investigação. Como ele soube antes da hora? Essa é a pergunta que ninguém até agora respondeu com clareza. Envergonhado, segundo a reportagem, Marcola foi contar tudo ao próprio presidente, e Lula, ao ouvir aquilo, teria pedido que o tirassem imediatamente da campanha. De uma hora para outra, o homem de confiança virou um problema e ia ser afastado. E pouco depois, como quem tenta apagar um rastro, o dinheiro recebido de Roberta foi devolvido. Coincidência? Ou reação de pânico diante de uma investigação que ameaçava vir à tona? Fica a pergunta no ar e ela é séria demais para ser ignorada. Enquanto essa bomba explodia dentro do Planalto, uma segunda notícia caía como um balde de água fria sobre a campanha de reeleição. O Instituto Quest, através do pesquisador Felipe Nunes, revelou que Lula, que estava 7 pontos à frente no Sudeste, região decisiva para qualquer eleição presidencial no Brasil, virou o jogo para trás e agora aparece 2 pontos atrás. Uma virada de 9 pontos em poucas semanas, bem no momento em que os escândalos envolvendo o filho do presidente começaram a estourar. O Sudeste, que historicamente oscila entre um lado e outro, parece estar mandando um recado que ninguém em Brasília queria ouvir. Um certo círculo de apertos não parou por aí. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a senadora Soraya Tronic e o deputado Lindbergh Farias, líder do governo no Congresso, expliquem em até 15 dias uma acusação grave que fizeram contra o deputado Alfredo Gaspar, candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Os 2 parlamentares alegaram, sem apresentar provas concretas, que teriam recebido documentos sobre um caso envolvendo uma menina de 13 anos, ocorrido há 8 anos. O deputado já fez exame de DNA, a família já veio a público negar a versão, e agora Gilmar Mendes quer respostas. Se não vierem provas sólidas, o preço político pode ser altíssimo para os 2. E tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. Segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN, o ministro Alexandre de Moraes estaria nos bastidores em estado de alerta máximo. O raciocínio é simples e cruel ao mesmo tempo. O futuro político de Moraes está amarrado ao destino eleitoral de Lula.
Se o Senado virar majoritariamente de oposição, o caminho para um processo contra o ministro fica muito mais curto. Por isso, dizem as fontes, os encontros recentes entre Moraes e o presidente, incluindo um jantar que viralizou, não teriam nada de casual. E no meio de tudo isso, o país descobriu que o Ministério da Defesa perdeu 4,3 bilhões de reais do orçamento, justamente enquanto o próprio ministro José Múcio admitia publicamente que, em caso de qualquer ameaça externa, o Brasil sequer teria dinheiro para consertar o portão dos quartéis. Uma revista britânica chegou a apontar que a preocupação do brasileiro com corrupção e violência está, aos poucos, empurrando o eleitorado para o outro lado do espectro político. E é assim, com o país inteiro de olho em cada detalhe, que essa semana termina numa cena pequena, quase silenciosa, mas carregada de simbolismo. O ex-presidente Jair Bolsonaro pedindo, formalmente, autorização ao ministro Alexandre de Moraes para passar a tarde de domingo, Dia dos Pais, ao lado dos filhos Carlos, Jair Renan e Flávio. Um pedido que, em qualquer outra realidade, seria óbvio, natural, humano. Aqui virou notícia nacional. Um pai pedindo licença para abraçar o próprio filho num domingo de agosto. Fica da pergunta que não quer calar e que talvez só cada um de vocês consiga responder no fundo do coração, até onde a política de um país pode chegar dentro da vida particular de uma família, sem que ninguém perceba que atravessou um limite que nunca devia ter sido atravessado.